Hoje com a engenheira agrônoma Suelen desculpe, errei, Oelk. Nós vamos falar sobre o monitoramento e controle do greening. Olá, Suelen, tudo bem? Olá, Otávio, tudo bem? E você? Também, tudo bem. Estamos todos de azul hoje, porque o Sim, planeta Terra é o planeta azul. Hã? combinandinho. Exatamente. E a Terra não é plana. Apesar de ter gente por aí que acha, a Terra é bem redonda, bem redondinha. Tem nada de plano. Vamos para o nosso assunto aqui, que o nosso assunto é verde, apesar da doença não ter nada de verde, porque o greening é um problema que veio da Ásia para a nossa citricultura e acabou se transformando num problema muito sério. É uma doença causada por uma bactéria, muita gente fala praga, eu estou sempre corrigindo, não tem nada de praga. Praga é o psilídeo que transmite a bactéria, que é o vetor da bactéria. Que quando um problema é causado por bactéria é doença, quando é por um bicho, um inseto, aí é uma praga. Vem cá, como é que está a situação? Primeiro, como é que está a situação do greening? Porque nós tivemos aí a remoção de muitos laranjais, algumas regiões até mudaram de cultura. Eu lembro quando eu ia ali para Marília, aqui ali entre Duartina e por ali, tinha Cabralha Paulista, tinha muita laranja, muita laranja, muita laranja, e de repente tiraram tudo e botaram mais eucalipto. Aí, um pouquinho antes, já para a região de Santa Cruz ali e na Castelo Branco, foram criados novos plantios de laranja para tentar fugir das regiões tradicionais ali de Araraquara e outras que estavam muito contaminadas não só pelo greening, mas também por outros problemas. Como é que está o mapa do greening hoje no estado de São Paulo? Sim, então, conforme você comentou, né, tivemos várias remoções de laranjais. Hoje ainda temos a região de São Paulo e Triângulo Mineiro e Sudoeste Mineiro como as principais unidades produtoras, né, de citros. Porém, o greening assustou a todo mundo mesmo e tivemos aí uma redução. Então tivemos essa remoção de lugares tradicionais, já que já tinham, por conta dessa alta incidência, e acabaram aí mudando essa localização para tentar aí diminuir os efeitos dessa doença. Acontece que se você não faz monitoramento e toma os cuidados sanitários corretos, ele acaba se propagando de uma forma muito rápida. Agora, antes disso, mata uma curiosidade para mim. Por que greening? Greening é esverdear, vem de verde, green, verde. E não é nada disso que acontece com a planta. A planta é amarela, e perde folha e perde fruto, pode secar, inclusive. Por que greening, hein? Quem botou esse nome? Você sabe ou não? Bom, é por conta, né, dos sintomas. O que acontece é que a planta, né, a folha, acaba apresentando diferentes colorações de verde, Ah, tá. alternando em verdes mais claros e mais escuros, né? Então a gente consegue observar esses sintomas nas folhas e também nos frutos. Os frutos acabam desenvolvendo pontuações amareladas também. A gente não consegue nem mesmo, muitas vezes, definir aonde acaba o verde mais forte, começa o verde Entendi. mais fraco, o amarelo, Perde por aquele, conta perde aquele padrão uniforme daquele verde escuro, verde musgo, que é, a laranja geralmente tem, o limão também, todos os citros, né? exatamente. Uma questão, o greening não inviabiliza a laranja para o consumo. Às vezes a aparência não fica boa, mas para fazer suco pode. Ele tem que ser erradicado por conta da propagação dele, que é muito rápida e pode destruir um laranjal em pouco tempo. É isso? Exatamente. A gente deixando a planta que já tem a doença, né, em seu sistema vascular, a gente acaba ali deixando um ponto de disseminação. Então, se outros psilídeos forem se alimentar dessa planta e acabarem se alimentando de plantas saudáveis, ele vai acabar, então, passando essa bactéria para essas outras plantas também. E dessa forma, né, a gente pode ter erradicação até mesmo do pomar quase por completo. Você perde o laranjal num piscar de olhos, não brinca não. Exatamente. Não é? Como é que faz o controle do greening e essa observação para que esse monitoramento seja o mais preciso possível? Bom, a gente tem várias formas de fazer esse manejo, né? Alguns dos manejos, como você comentou, é a gente fazer o planejamento e a escolha do local de plantio. Então, escolher áreas que não tenham historicamente o problema com o greening. Também temos ali a aquisição de mudas saudáveis, realmente credenciadas, né? Certificadas de viveiros certificados. Isso é muito importante para já vir com uma muda saudável realmente e confiável, né? Temos também
o plantio de mudas com crescimento mais acelerado, para que a gente acabe não deixando a planta tão exposta ali naquele período de tempo até os 4 anos dela, né, que seria a época em que o psilídeo mais ataca a planta ali, mais pode transmitir a doença para a planta. Também o manejo dessas plantas, deixar essas plantas sempre bem nutridas, saudáveis, fazer sempre as pulverizações necessárias, né? Uma planta bem nutrida, a gente já sabe que ela tem muito mais competência para combater as doenças que podem afetar ela, né? Devemos sempre fazer a inspeção, então, das plantas do pomar. Caso encontre alguma planta com um sintoma do greening, essa planta deve ser erradicada pelo motivo que acabamos de falar, né? E também o monitoramento do psilídeo. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque ele é o inseto vetor, né, dessa bactéria. Então, para fazer o monitoramento do psilídeo, podemos fazer com a armadilha amarela. A armadilha amarela de adesivo colante, mais ou menos de 30 centímetros ali por 10. Vamos instalar, então, essa armadilha ali na parte superior ali da nossa planta e vamos monitorar essa planta semanalmente, né? Esse seria o ideal, né? Também devemos fazer um monitoramento das outras fases desse inseto. Esse é um inseto que ele tem fases de ovo, ninfa e adulto. Então, o monitoramento das ninfas, a partir da inspeção de plantas, de verificar os galhos das plantas, se encontrou ninfas ou não, a gente consegue até mesmo verificar se a gente conseguiu fazer um bom controle ou não ali do psilídeo que havia na região. Então, temos todos esses manejos, né? Essas medidas que a gente pode tomar. Temos também, com isso, monitorando as diversas... Peraí. E olha, pessoal, é importante fazer isso porque os números do Fundecitrus são assustadores. Segundo o Fundecitrus, o Brasil registrou um aumento de 56% na incidência de greening, passando de 24,4% dos laranjais em 2022 para uma média de 38,06% em 2023, ou seja, precisa fazer o controle. Tem alguma ferramenta tecnológica que ajuda a fazer esse controle também, além da armadilha, como você citou, e outras observações? Sim, Otávio. A empresa que eu trabalho, acima, ela tem um aplicativo de gerenciamento agrícola, onde você consegue colocar informações desde o plantio até a colheita. Nesse aplicativo é possível fazer, então, um monitoramento de plantas e de armadilhas para o monitoramento do psilídeo, né? E a partir desse monitoramento, então, você consegue ter um histórico da área e acompanhar ali, safra após safra, quais eram os pontos mais críticos, onde foram replantadas plantas, enfim, ter o acompanhamento realmente ali do seu pomar. Isso ajuda muito, né, no manejo. Com a ferramenta tecnológica, você pode ter o acompanhamento na palma da mão, né? E Exatamente. just in time, né? Preciso. Ok, então, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Para quem quiser fazer contato, para saber um pouquinho mais dessa ferramenta tecnológica e outros detalhes do controle do greening, qual é a internet de vocês? Você pode digitar cima.ag, AG porque é uma empresa argentina, então é AG, cima.ag, S-I-M-A. E temos também nosso e-mail, contato@cima.ag. Ok, Suelen, muito obrigado. Um bom dia para você e até breve. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.